Olá, bom dia, tudo bem? Boa tarde, boa noite para quem está vendo, né? Não sei qual horário que você está assistindo essa mensagem agora. Bem, hoje a nossa reflexão ela está dentro dos livros dos Salmos, né? Especificamente nos capítulos 84, 85, 87 e 88. Esses salmos são dos filhos de Corá. Os filhos de Corá têm uma história muito interessante. E eu quero levar vocês a pegar a Bíblia de vocês e ler a respeito da família de Corá. Mas hoje a nossa meditação, eu vou falar um pouco a respeito de quando Deus transforma herança em canção. E isso tocou muito e toca muito ao meu coração, fala muito comigo. Hoje, lendo esses 4 salmos, algo me tocou de um jeito diferente. Todos esses salmos, como eu falei, foram escritos pelos filhos de Corá. E quando lembro quem foi Corá, me dá até um arrepio na alma. Leia também, busque, como eu tenho feito nos outros vídeos, busque você abrir a palavra de Deus, a Bíblia, e ler, né, que em nome de Jesus te gere curiosidade de essas minhas meditações com vocês aqui, a estar lendo a palavra de Deus. Bem, eu não falei, hoje o cenário é um pouco diferente. Eu estou aqui no meu ambiente de trabalho, estou dentro do carro que eu trabalho, mas senti vontade de fazer esse vídeo logo agora e por isso estou gravando. Bem, Corá foi aquele que se rebelou contra Moisés, lembrando um pouquinho do que está lá na palavra. Ele questionou, né, a autoridade que vinha de Deus, e por causa disso a terra se abriu e ele foi engolido. Isso é um resumo grande do que aconteceu com Corá. Um fim trágico, né, merecido, talvez, mas o detalhe que mais me marca é um pequeno versículo escondido lá no livro de Números, que diz assim: mas os filhos de Corá não morreram. Números 26, versículo 11. Essa frase me atravessou, né? Porque ela fala de mim, onde eu me encontrei, me identifiquei dentro dessa passagem. E o Espírito Santo de Deus me trouxe clareza, né? Quantas vezes eu também caminhei perto da rebelião, né? Quando reclamei dos caminhos que Deus escolheu para mim, não confiando nele. Quando tentei controlar aí o que era dele, né? Quando deixei o orgulho tomar o lugar da obediência, querendo fazer com minhas próprias mãos o que não era certo. Mas assim como os filhos de Corá, Deus me poupou e continua poupando, né? Não porque eu merecia, mas porque ele tinha realmente planos de transformar o peso da minha história em louvor. Os filhos de Corá, né, os descendentes de um homem que desafiou a autoridade divina, esse foi Corá, se tornaram músicos e porteiros da casa do Senhor, que era um grande privilégio. Homens que cantavam sobre graça, saudade da presença de Deus e redenção. Eles cantavam sobre isso, né? Eles herdaram a vergonha, isso ninguém pode tirar, mas escolheram devolverem a adoração, né, a vergonha que eles passaram. Hoje, ao ler, né, esses salmos, eu percebo que a vida ela é cheia de capítulos bem difíceis e que alguns deles nem são culpas nossas, realmente, né? Às vezes herdamos dores, marcas, padrões familiares que tentam nos prender, né, traumas, injustiças. Mas o que nós temos que ter certeza é que Deus, que poupou os filhos de Corá, está escrevendo histórias, a minha história, a sua história. E esses textos, eles são registrados para que tenhamos certeza do que aconteceu, do que acontece e do que vai acontecer, e que o Deus é o mesmo, né? E que através de Jesus Cristo nós temos acesso a Ele, a esse Deus maravilhoso.
ele transforma, né, a culpa em graça, a vergonha em canção e o passado em altar. Cabe a nós realmente querer ou não mudar a realidade da vergonha que um dia, seja através da família, seja através de injustiça, seja através das circunstâncias da vida, tenham nos causado, né? Quando li o Salmo 84 e vi escrito: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos Exércitos, eu entendo que o coração que um dia experimentou o juízo, agora só deseja a presença, e eu quero isso para a minha vida, essa realidade, né? Todos nós temos os nossos traumas, temos o nosso passado de vergonha, seja por herança, por injustiça ou por erros cometidos por nós mesmos, não fazendo o que era correto. O Salmo 85 completa: o Senhor concederá o que é bom e a nossa terra dará o seu fruto. Mesmo depois do erro do Pai, o perdão do Pai Celeste trouxe vida de novo. Então esses salmos dos filhos de Corá nos encorajam, né, assim como eles, a chegar à presença de Deus, mesmo machucado, mas com a certeza de que o Senhor nos abraça. O Salmo 88, ele acaba sendo um pouco mais sombrio, né? Ele termina ainda chamando Deus de Senhor da minha salvação. Mesmo sem enxergar a luz, eles sabiam que ele estava ali, que Deus estava com ele. E no Salmo 87, resumindo, assim como os outros aqui para vocês, eles celebram Sião, né, a cidade de Deus, porque sabiam que era viver longe da presença e o que significava ser aceito de novo. Eles conheciam os dois lados da moeda e celebravam a Deus por causa disso, né? Bem, eu queria hoje que você, aí onde você está, né, usasse essa oração como um exemplo e fizesse a sua, né? Agradeça ao Senhor por não te deixar morrer com a rebelião do passado, pois essa é a minha oração. Agradeça, né, por nos fazer filhos de Corá, usando como exemplo alguém que carrega marcas, mas também música. Às vezes o peso da vida, né, nos faz lembrar das vergonhas que herdamos, das falhas que cometemos, das oportunidades que perdemos. Mas o Senhor, nosso Deus, não nos apaga da história. Deus nos faz transformar, né, a nossa dor em adoração. Deus faz do nosso deserto um cântico, do nosso passado um grande testemunho. Hoje eu quero cantar, mesmo com a voz embargada, porque o simples fato de estar aqui já é graça. E se os filhos de Corá puderam servir ao Senhor, né, depois de uma tragédia, então eu, você, também podemos e devemos querer fazer isso. Porque a misericórdia de Deus é maior do que o meu erro, do que o seu erro. E a fidelidade de Deus não tem fim. E através de Jesus Cristo, nós temos livre acesso a Deus. E as misericórdias do Senhor são grandes sobre as nossas vidas. Agradeça a Deus pela sua vida e lembre-se sempre da tragédia de Corá, mas que os filhos dele resolveram não viver numa herança de maldição, mas glorificar a Deus por isso e colheram paz e misericórdia para a vida deles. Que Deus te abençoe, faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Um forte abraço e até a próxima.